Boa noite, irmãos, a graça e a paz. É um privilégio estar aqui com os irmãos, falando da palavra de Deus e na vigília de oração da comunidade Pastor Videira, a primeira vigília de 2024. É sempre uma alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor, com essa comunhão com os irmãos. Isso nos encoraja, aquece os nossos corações e que a palavra do Senhor venha trazer muita edificação para nós nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 23, um salmo bastante conhecido, né? Acredito que grande parte, né, da população conhece esse salmo, né? Antes mesmo de sermos crentes, nós já conhecemos esse salmo. No entanto, muitas vezes esse salmo passa por nós de maneira despercebida, né? Às vezes nós lemos, mas muitas vezes não compreendemos ali as nuances desse salmo. E Davi, ele expõe o seu coração aqui diante do Senhor. Ele coloca aqui de maneira muito clara a sua intimidade, né? A sua proximidade que ele tem com o Senhor. Então, o Salmo 23, gostaria de fazer uma oração antes. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, Pai, em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Pai, na tua presença, ao redor da tua palavra, aonde o teu nome é glorificado, aonde o teu nome é exaltado, Senhor. Que o Senhor possa transformar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender, Pai, a tua vontade e glorificar-nos através de nossas vidas. Nos abre, Pai, o entendimento para que a tua palavra venha trazer mudança em nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós faremos a leitura. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Então, um salmo muito conhecido. Davi, ele coloca diante do Senhor, né, com toda sinceridade. Ele mostra aqui nesse salmo que ele tem uma intimidade com o Senhor, e ele chama até mesmo de maneira íntima, né? O Senhor é o meu pastor, né? É Ele quem me conduz. Então o salmista mostra aqui uma proximidade de relacionamento, e mais, ele proclama, né, a quem possa ouvir, que o Senhor é suficiente na vida dele, em toda e qualquer situação. E nós podemos trazer isso para nossas vidas, à medida que nós buscamos a presença do Senhor, à medida que nós buscamos mais intimidade com Ele, nós somos ensinados por meio da palavra de Deus a termos mais contentamento, a considerarmos, a entendermos que o Senhor é suficiente, que Cristo é suficiente, Cristo e a sua palavra é suficiente em nossas vidas. E somos levados a ter uma submissão diante da sua vontade. Somos levados a moldar o nosso coração, nossa mente, de acordo com a sua vontade. Então aqui, meus irmãos, no primeiro versículo ele fala: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Então aqui ele está falando, ele está colocando Davi como sendo um pastor de ovelhas também. Ele sabe muito bem das particularidades do serviço de ser um pastor, de cuidar das suas ovelhas, de dar a vida pelas suas ovelhas. Então aqui ele sabe, né, que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o pastor supremo, Ele cuida de nós, Ele nos leva à parte dos verdejantes para que possamos repousar. E aqui nós podemos aprender muito desses próximos versículos, né? Jesus não é apenas o nosso grande provedor, mas Ele é também a nossa melhor provisão. Ele não apenas nos concede a sua paz nas dificuldades,
dificuldades, nas tormentas da vida, mas Ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça, mas Ele é a nossa própria justiça. Ele não é apenas um pastor ou mais um pastor, Ele é o nosso pastor supremo. Então, nós estamos falando de um Deus que tem na palma de suas mãos a história de nossas vidas, aquele que está sentado no trono. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos alimenta, Ele pastoreia a nossa alma, Ele nos fortalece por meio da sua graça e do seu poder. Então, meus irmãos, no versículo 2, se você olhar nas suas Bíblias, você pode ver alguns verbos que saltam aos olhos, né? Por exemplo, no versículo 2 ele fala que Ele me conduz em águas tranquilas. No versículo 3, Ele restaura-me o vigor. E no versículo 3 ainda, Ele guia-me. Ou me guia. Então, quando o Senhor nos conduz, Ele nos conduz, meus irmãos, a uma vida de perseverança. Muitas vezes a perseverança da vida cristã, ela não está ligada à nossa própria força, né? À nossa própria vontade, mas está realmente a misericórdia de Deus em nossas vidas, a graça de Deus nos capacitando para que dia após dia nós possamos glorificar o nome dEle em nossas vidas. Uma vida de aperfeiçoamento por meio da sua palavra. Então, diante das circunstâncias adversas de nossas vidas, nós devemos deixar o orgulho de lado e permitir que o nosso pastor nos conduza. Então, o Senhor é o bom pastor que nos conduz. Por exemplo, quando nós estamos diante de muitos eventos, né? Eventos que levam a palavra de Deus, os próprios eventos da igreja, nós somos desafiados muitas vezes naquele dia que você não está muito bem, né? Aquele dia que você está meio assim, nossa, hoje tem culto de oração, mas hoje eu não estou muito bem. É justamente nesse dia que você precisa lutar contra o seu coração, você precisa estar diante da presença de Deus. Por quê? Porque você pode olhar para a sua vida, você nunca irá se arrepender de estar diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos refrigera, ela nos restaura, ela nos regenera, né? Então, se nós estamos cansados, quantas vezes você já foi no grupo de vida cansado, exausto, e saiu de lá uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa renovada? Então, nós precisamos ter essa certeza de que, diante das circunstâncias adversas, nós nunca nos arrependeremos de estar perante a palavra de Deus, de estarmos sendo edificados, ensinados, nos cansarmos ali diante do Senhor em oração. O Senhor também, meus irmãos, ainda no versículo 2, no versículo 3, desculpe, o Senhor nos restaura quando nós nos machucamos, quando desanimamos durante a nossa peregrinação. Então, diante da nossa caminhada, nós enfrentamos muitos obstáculos, né? Meu pai estava assistindo ali um filme sobre a caminhada dos alpinistas, né, no Monte Everest, né? Então, ali no Monte Everest haviam áreas, né, locais em que eram mais fáceis e outros mais desafiadores, né? E à medida que eles iam prosseguindo, eles iam ficando mais ambiciosos, né? Eles tinham o objetivo de chegar ao cume ali do monte. No entanto, há obstáculos que exigem um pouco mais da sua condição física, né? Ali falta muito oxigênio, né? A circulação sanguínea já não é a mesma. Então, depende muito ali de cada alpinista, né? Então, nós enfrentaremos vários obstáculos. Alguns desafios da nossa vida serão mais tranquilos, outros serão mais difíceis. Mas, se porventura nós nos machucarmos, nos acidentarmos, o Senhor nos restaura. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós podemos ter essa certeza que o Senhor nos conduz e Ele nos restaura. Ele é o bom pastor. Charles Spurgeon escreveu certa vez:
Quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, Ele a santifica. Quando é fraca, Ele a fortalece. É Ele quem faz. Os seus ministros não podem fazer se Ele não fizer. As palavras dos ministros não têm eficácia por si sós. Só o Senhor pode refrigerar a alma. Então, se só o Senhor pode refrigerar a nossa alma, só o Senhor pode nos conduzir, nos restaurar, nos guiar, por que nós nos afastamos da presença dEle? Por que nós nos afastamos da Sua palavra? De momentos como esse, em que nós estamos aqui com comunhão, nos fortalecendo, nos encorajando uns aos outros. O Senhor também, meus irmãos, além de nos restaurar, Ele nos guia. Semelhantemente como Ele fez com o povo ali no deserto, após o êxodo. Ele conduziu, Ele guiou. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7 diz que: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. E esses 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado coisa alguma. Então o Senhor nos guia. E eu pergunto aos irmãos: tem lhes faltado alguma coisa? Então coloque isso diante do Senhor, para que a nossa mente, a nossa vontade esteja alinhada diante dele. Quando nós viajamos, meus irmãos, em locais que são desconhecidos, muitas vezes aquele local ele é tão cheio de obstáculos, né? Cheio de ruas, né? Vielas, que você precisa de um guia. Você precisa contratar um guia, porque o guia ele conhece o local onde é bom, o local onde é ruim, o local onde há beleza, o local onde há perigo, e ali você pode ser conduzido, pode ser guiado por ele, de maneira que você pode usufruir um pouco mais da viagem. Da mesma forma, nós temos um guia, que é o nosso Deus, que Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa vida, Ele detém nas suas mãos a história. Então, por que nós não vamos confiar no guia que sabe de todas as coisas? Somente Deus é capaz de nos conduzir, nos guiar e nos restaurar verdadeiramente. E no versículo 5, meus irmãos, se os irmãos puderem observar, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui Davi fala sobre a vara e o cajado, né, que são essas figuras, né, essas ferramentas, vamos dizer assim, que há uma função de proteção e de orientação. A vara, com certeza, para espantar os predadores, né? Você Davi não fazia carinho com a vara, né? Mas ele espancava os predadores que estavam ali, que estavam ameaçando o seu rebanho. E o cajado serve para a orientação. Então aqui Davi está falando, né? A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi, que é pastor de ovelhas, se coloca como uma ovelha perante o seu supremo pastor, nosso Senhor. O salmista confirma que a proteção do Senhor está presente mesmo diante da morte. Enquanto os ímpios encaram a morte como ponto final, o cristão confia e descansa no Senhor, pois Jesus Cristo venceu a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 em diante, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, todos nós estaremos diante da morte um dia. E a nossa conduta, né, o nosso procedimento, ele não deve ser igual ao dos ímpios, não deve ser de desespero, né? Por mais que seja algo que somente no momento, né, nós experimentaremos,
Mas nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor venceu a morte, por isso não há o que temer. Nós estaremos diante de um até logo, né? Nós estamos seguros por meio do seu sangue, fomos lavados por meio do sangue do Cordeiro, então certamente estaremos com Ele para o resto de nossas vidas. Gostaria de fazer mais uma leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 35. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, meus irmãos, Davi ele coloca aqui o exemplo mais desafiador, o obstáculo mais desafiador, a morte. Mas nós temos um Senhor que venceu a morte. Nós temos um Senhor que destruiu o poder do aguilhão. O Senhor que nos escolheu, que nos leva, que nos conduz, que nos guia e que nos restaura. Versículo 5, meus irmãos, gostaria de apressar um pouquinho mais, já estouramos aqui o tempo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Então Deus, além de ser o pastor, o bom pastor, Ele também é um rei anfitrião, que prepara um banquete para os seus hóspedes diante de seus adversários. A hospitalidade oriental garante a segurança de seus hóspedes, pois um hóspede não pode ser atacado pelos seus inimigos se está debaixo da tenda do anfitrião. Então, assim como o óleo que é derramado aqui, meus irmãos, a ponto de transbordar, todo crente é ungido pelo Espírito Santo quando recebe o Salvador, e em Cristo temos a vitória, a honra e a alegria. Continuando no versículo 6, ele confirma tudo isso que ele falou, confirma a certeza da salvação. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade de Deus significa então a sua graça, que nos capacitará e nos ensinará a renunciar às coisas deste mundo. Por meio da bondade de Deus, meus irmãos, a graça de Deus foi manifesta a nós. Então, uma vez que esse Deus nos guiará, e a bondade e a fidelidade nos acompanharão, assim Ele me guardará na retaguarda e na frente durante todos os dias da minha vida. Por fim, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, como diz o versículo. Não necessariamente é o tabernáculo aqui, ou o templo, nem somente a presença nesta vida, mas a casa do Pai, com as muitas mansões que ela tem e as quais Jesus mencionou em João 14, do versículo 1 ao 4. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, meus irmãos, esse salmo é um salmo que confirma a certeza que nós temos de que nós estaremos sendo conduzidos, estaremos sendo guiados, e que se porventura nós cairmos, o Senhor nos restaura. Nós temos o bom pastor, e é interessante essa figura, essa comparação que ele faz com a ovelha, porque eu acho que ela é perfeita. Porque eu já vi vídeos de ovelhas, né, que elas caem no buraco, e aí o pastor acaba de tirar ela, e ela vai lá e cai de novo. Somos ovelhas teimosas, e isso cai perfeitamente. Eu sou uma ovelha teimosa. Eu não sei se os irmãos são ovelhas teimosas, mas eu me identifico muito com essas ovelhas. Então, o Senhor, com a sua vara, com o seu cajado, nos protege. Então, meus irmãos,
que fique como conclusão de que não há motivo para temer, não há motivo para ter medo diante das circunstâncias. O Senhor é o bom pastor que nos conduz, restaura e guia as suas ovelhas. Nele temos a certeza da capacitação por meio da graça e a certeza da salvação por meio do seu sangue. Amém? Possamos continuar confiando, tendo a certeza, e se porventura estivermos naquele dia mal, meus irmãos, o Senhor trará a paz que excede todo entendimento. O Senhor é suficiente. Nós só precisamos dele, meus irmãos. Muitas vezes tentamos agir com as nossas próprias forças. Eu conheço fulano, eu vou fazer isso. Não, meu irmão, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelas palavras de vida eterna, Senhor. Obrigado pelas escrituras sagradas, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, como igreja, em comunhão, orando, Pai, ao Senhor, orando ao único que pode resolver, Pai, os nossos problemas. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades mais urgentes. O Senhor conhece as nossas necessidades nos mínimos detalhes. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a cada dia sermos mais dependentes do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oi. Graças a paz, meus irmãos. Amém. Um pouquinho tem um cafezinho ali para a gente despertar, né? Nós vamos meditar aí no Salmo 43. Salmo 43. Salmo 43 diz assim: Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Meus irmãos, nos versículos 1 e 2, nós vemos que o salmista se expressa em pelo menos duas perspectivas diferentes. No versículo 1 ele vai falar do que está acontecendo externamente, as circunstâncias, o que está acontecendo ao seu redor, as injustiças, os inimigos, os infiéis, os perseguidores, os problemas, os vilões. O versículo 1 ele fala externamente. E no versículo 2 ele fala internamente, como é que está o coração dele. Olha só o versículo 2. Pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? O coração dele está aflito. Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Então essas suas angústias internas. No versículo 1 externamente, no versículo 2 externamente. Mas externamente nós vemos, como eu disse, algo que está acontecendo. Ele fala do povo infiel, dos homens traidores, dos perversos, dos vilões, das injustiças que vem sofrendo, dos seus problemas. Mas deixa eu fazer algumas perguntas aqui que eu já fiz a mim também. Qual é o maior vilão da história? Uma pesquisa feita em 2015 no País Basco. Quem gosta de geografia? Conhece sério? País Basco? Espanha, Hungria, França.
Então, uma pesquisa feita no País Basco, SEDEC, com 7 mil estudantes de idades entre média de 23 anos. Essa pesquisa abrangeu 37 países. E lá, nessa pesquisa, eles perguntaram: quem é o maior vilão da história da humanidade? E alguns, na cabeça, na ponta, estava Hitler. Depois vem Osama Bin Laden, Lenin, Mao Tse Tung, Alexandre de Moraes. Não, esse é só o vilão do Brasil, né? Estava nem no STF em 2015. Né? Mas, na sua opinião, quem é o vilão? Quem é o maior vilão dessa história? Apontar vilões é muito fácil. Apontar um culpado por alguma coisa é muito cômodo. Mas não serve para nada. Não vai ajudar a enfrentar os problemas, apontar culpados, os problemas que enfrentamos todos os dias, dizer que é por causa disso, é por causa daquilo. Mas deixe eu mudar a pergunta e torná-la mais pessoal. Qual é o seu problema? Qual é o problema do seu mundo? Não é nem do mundo, mas qual é o problema do seu mundo particular? Quem é o vilão na sua casa? Quem é o vilão na sua família? Quem é o vilão aqui na sua igreja? O que há de errado com os seus relacionamentos? O que há de errado com o seu mundo? Quando fizeram essa pergunta, o que há de errado com o mundo? O grande escritor inglês G.K. Chesterton, ele brilhantemente respondeu. Perguntaram para ele: Chesterton, o que é, ou qual é o problema, o que há de errado com o mundo? Qual é o maior problema do mundo? Ele brilhantemente respondeu: eu. O maior problema do mundo sou eu. Miserável era um gênio. Miserável era um gênio. E eu queria falar aqui, meus irmãos, eu estive congregando em algumas igrejas, e uma delas que eu passei tinha um coral. O coral é legal, né? Bonito. Mas para cantar bonitinho, tem que ensaiar, tem que treinar, tem que gastar tempo. E tinha que treinar, tinha que ensaiar. E nós íamos ensaiar. E tinha a irmãzinha que era a regente do coral, a líder do coral. E ela era rigorosa, ela era casca grossa, pegava no nosso pé mesmo. Dizia: está feio, tem que fazer de novo, está horrível, para melhorar tem que piorar muito. Né? Lucas deu uma aula para a gente lá no anexo, os pais lá, né? Disse: olha, vocês estão muito ruins, para melhorar tem que piorar muito. Baixei minha cabeça e na minha vida. E essa era a irmãzinha, a regente do coral. E os irmãos ficavam muitas vezes incomodados com o jeito que ela falava. E criou-se, meus irmãos, um desconforto ali no coral. Os coristas com a regente. E o pastor chegou uma vez e perguntou: qual é o problema do coral? O que está acontecendo com esse coral? Isso não era para ser assim. Ele reuniu os coristas e falou assim: sabe qual é o problema do coral? Vocês. Cada um de vocês aqui é o problema do coral. É você que não ama a irmã. É você que não atende a irmã. É você que não vai tratar com ela se ela está te ofendendo, te falando de um jeito que você não gosta. Vocês já foram marcados?
Então o problema são vocês. Eu espero que ele tenha chegado para a irmã do coral, gente, eu não sei se ele foi, e ele tenha dito assim: irmã, sabe qual é o problema do coral? A senhora. A senhora precisa ter mais paciência. A senhora precisa ser mais benevolente. Nem todo mundo é um Pavarotti. Nem todo mundo canta como a Adele, né, irmã? Os irmãos têm as suas limitações. A irmã precisa entender, ser mais compassiva. Então, irmão, o problema do coral é a senhora. Mas nós queremos arranjar um vilão. O vilão pode ser o Estado, a religião, as instituições. Os nazistas entendiam que o grande problema do mundo eram os judeus, eram as raças inferiores. Então vamos acabar com os judeus, que acaba os problemas. Sempre arranjando um culpado. Mas o problema, meus irmãos, somos nós. O problema sou eu. O seu problema lá na sua casa é você. Versículo 2: Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo? Agora ele vem internamente. E aqui, meus irmãos, observe, o coração dele parece estar dividido entre o crer e o descrer. O Senhor é minha fortaleza, mas por que me rejeitaste? O Senhor é meu refúgio, mas por que eu fico vagueando, fugindo dos inimigos? Coração dividido entre crer e não crer, entre crer e descrer. E isso é recorrente no Salmo. Isso é recorrente no Salmo. O Bruno falou aqui: se é a palavra que me une ao Senhor, por que eu me distancio dela? Foi isso que o salmista falou? Bruno, cadê isso? Foi isso? Isso se repete nos Salmos muitas vezes. Esse coração dividido. Olha o que aqui diz o Salmo 86, 11. E eu vou ler aqui, antes de ler a NVI, eu vou ler a Almeida, revista e corrigida, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une, atenção no verbo unir, une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, o coração dele está dividido, ele pede: Senhor, une o meu coração, une o meu coração, que ele está dividido. Mas na NVI nós vemos o mesmo, Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Um coração inteiramente fiel para que eu tenha o teu nome. Não era? O coração dele não era inteiramente fiel. Estava dividido. Não era integral. Ele queria um coração integral ao Senhor. Coração dividido. Dá-me um coração inteiramente fiel. Meu coração não é totalmente fiel. Então, como disse mais uma vez o irmão Bruno, se a palavra me leva, se a palavra é meu refúgio, o Senhor é meu refúgio, se a palavra tem tudo que eu preciso, por que eu me afasto dela? Ontem eu fui no Mirante. Eu, nossa, os meninos. 95 metros até onde as pessoas visitam, e 120 até o topo. Você sobe no elevador, tem a vista panorâmica da cidade. Você chega lá em cima, uma parte do chão é de vidro. Vidro temperado, blindado, não sei. É de vidro. Para você subir naquele vidro, você tem que tirar a moça lá, fiscal, você tem que tirar o sapato. Ok? Tirar o sapato. Você não pode pular no vidro. Digo, ok, não vou pular.
Mas se essas outras pessoas, essas crianças aqui começar a pular, eu fiquei com um pouco de medo. Você não pode pular no vidro. Moça, quantos quilos esse vidro aguenta? 600 quilos, ela disse. Bom, eu vou confiar na engenharia. Vou confiar nos engenheiros, na sabedoria que Deus deu ao mundo. Tirei meu sapato, pisei no chão de vidro, 95 metros abaixo. A Glaucia não conseguiu nem chegar a 5 metros do vidro. Nem a 5 metros do vidro. Como eu confio em engenheiros, como eu confio em criaturas e não confio no Criador. Como eu sei que a palavra é muito mais rígida, é muito mais firme do que um vidro que pode trincar, quebrar, se alguém pular. Só aguenta 600 quilos. Se subisse mais algumas pessoas comigo, nós iríamos cair, quebrar o vidro. Mas a palavra não quebra, ela é rígida, ela é eficaz e eu me afasto dela. Por quê, Bruno? A gente ora, meus irmãos, mas no fundo a gente não confia. A gente ora, mas no fundo a gente se pergunta, será que vai dar certo? Então nós podemos extrair ou inferir lições ou reações do salmista aqui. Primeiro, o coração dividido dele. Mas no seu coração dividido, ele olha para além dos problemas. Ele olha para além da injustiça. Ele olha para além do problema. Mas a gente só quer olhar para o problema. A gente só quer olhar para o problema. Até os incrédulos, irmãos, até o ímpio, ele pede pelo problema. Até ele pede, ele ora, você pode orar por mim? Eu estou passando por isso. Porque oração pelo problema é muito fácil. Você tem que ver além do problema. Você tem que ver quem é que está, para quem você está orando. Só que é o problema. O que você está intercedendo? Então ele orava além das injustiças, além dos problemas. Perceba, meus irmãos, que o salmo não termina como no começo. No começo ele murmura, ele fala das injustiças, mas no final ele se alegra. Ele põe a esperança no Senhor. Ele não termina o salmo como ele começou. A ficha dele vai caindo. Veja o verso 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha alegria. Com harpa te louvarei, ó meu Deus, ó Deus, meu Deus. Ele louva, porque ele entendeu que o mais importante do que resolver problemas, o mais importante do que resolver injustiças, é aprender a glorificar e honrar o Senhor, a confiar no Senhor diante das dificuldades, das adversidades, das circunstâncias. Isso é muito mais importante do que um problema momentâneo, que pode passar ou não. Pode ser um problema crônico, que vai te perseguir até o fim da sua vida e você precisa aprender a conviver com ele. Não precisamos tirar nossa atenção somente dos problemas, ter um olhar holístico, uma visão global, uma visão acima do sol, e começar a ligar os pontos. Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer tratar comigo nisso? No começo a gente não entende, mas depois, agora eu entendi. Eu tinha que passar por isso. Eu tinha que passar por isso. Se a gente não passar por problemas, como a gente vai aprender a resolvê-los? Como a gente vai aprender a depender do Senhor? Não vai. Então, uma das reações ou lições do coração dividido. E com o coração dividido, a gente também tem que chegar com Deus. Reclamar com Deus. O pastor disse. O queixo dele não é de quê? O queixo não é de vidro. Não é de porcelana. Chega no Senhor. Conversa com Ele. Coloca diante dele.
Senhor, o que está acontecendo? Ajuda nesse problema. Por que eu estou passando por isso? Ou para quê, né? Qual o motivo, qual o propósito? Bora ligar esses pontos. Em terceiro lugar, quando o coração está dividido, o salmista ele prega para ele mesmo. Olha só o versículo. Ele prega para ele mesmo. Interessante, né? O versículo 5. Por que está tão triste a minha alma? Põe a sua esperança em Deus. Ele está falando para ele mesmo. Põe a sua esperança em Deus, alma. Põe a sua esperança em Deus. Ele fala para si mesmo. Então, coração dividido, pregue para si mesmo. Então, essas são as 3 reações do salmista diante do coração dividido. Então, meus irmãos, mais importante é aprender a louvar o Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nela encontramos respostas, porque ela nos confronta, nos mostra quem nós somos, mostra nossa inclinação sempre ao pecado, sempre a querer fazer aquilo que tu não queres. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse sentido. A saber entender que o Senhor é soberano, o Senhor cuida de nós e no Senhor precisamos confiar. Nos ajuda a ver além dos problemas. Nos ajuda a ver além do que estamos passando. Confiar realmente, integralmente, coração completamente teu. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos então seguir em frente. Boa noite, irmãos. É um privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem esse Bíblia no Salmo 128. Nós vamos meditar aqui do versículo 1 ao 4. O versículo 1 diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Senhor Deus, nos abençoe aqui na meditação da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Entramos em 2024 e quem não quer ser abençoado por Deus nesse ano? Todos queremos. Eu coloquei de título ali, abençoados por Deus, porque esse salmo, especialmente os 4 primeiros versículos, ele traz uma grande ideia de bênção e nos mostra como receber essa bênção, especialmente no contexto de família e trabalho. Mas nós já sabemos, Deus tem nos ensinado pela palavra aqui na igreja, que a maneira de receber a bênção de Deus não vai ser daquela forma que às vezes a gente escuta muito por aí, especialmente nos evangelistas de televisão, de rádio, né? Onde você tem que, de repente, tomar um banhozinho com água do Rio Jordão, em 2024 vai ser do poder, né? Ou cumprir alguma promessa, andar não sei quantos quilômetros, fazer algum tipo de barganha com Deus para ter um ano abençoado. Não. Nesses 4 versículos nós vamos aprender assim, na palavra de Deus como a nossa família pode ser abençoada. Como eu, como você podemos realmente ser abençoados por Deus. Porque o Senhor pegará no mundo. Porque o nosso Deus quer nos abençoar. A sua palavra diz isso. Ele nos ensina como andar nesse caminho de bênção. No versículo 1, como é feliz quem tem o Senhor, quem anda em seus caminhos. No versículo 1 de cara a gente tem assim uma afirmação de bênção. A maneira de ser abençoado por Deus é temer o Senhor andando nos seus caminhos. E a melhor maneira de entender o que é o temor do Senhor é a continuação do versículo 1. O temor do Senhor é andar nos seus caminhos. No Salmo 112, não precisa abrir lá, mas tem esse mesmo começo. Como é feliz quem tem o Senhor, mas na segunda parte diz assim: e tem prazer nos seus mandamentos. Então, irmãos, se você pensa em bênção para a sua casa, para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, aqui é o começo do caminho do mar. É ter temor de Deus diante dos olhos, né, e andar no caminho do Senhor. Porque é esse temor de Deus, irmãos, que vai colocar em nosso coração o freio
ação poderosa que o pecado chega contra nós. É esse temor do Senhor, irmãos, que vai nos fazer, vai nos alertar lá no fundo do coração, onde só o Espírito Santo enxerga a oportunidade de abençoar o nosso próximo, de usar o nosso ano, o nosso tempo, os nossos recursos para ajudar um irmão que precisa, para orar por alguém doente, para contribuir com a obra de Deus. E em todas essas coisas nós não vamos conseguir pelo nosso esforço. Mas como? Temendo o Senhor e andando nos seus caminhos. E isso é só pela graça. Então nesse versículo 1 a gente já vê essa afirmação inicial. Como é feliz, como nas versões mais antigas eu gosto muito, bem-aventurado, bem-aventurado é feliz, é temer o Senhor. Bem-aventurado é andar nos seus caminhos. No Salmo 112, bem-aventurado é ter prazer nos seus mandamentos. E aí está um desafio para nós, em oração, em quebrantamento de Deus, para nos dar sede pela sua palavra. Porque muitas vezes, irmãos, na correria do dia a dia, nas lutas, às vezes nos fracassos que enfrentamos, nas frustrações, a gente pode ceder à tentação de se afastar da palavra. E aí será um abismo chamando outro abismo. E quanto mais se afasta da palavra, mais frios nós vamos ficando, mais carnais nas nossas atitudes. E a gente tem que ir para o Salmo 121 de roupa. Quero ser feliz em 2024. Quero ser abençoado por Deus, temor do Senhor e andar nos seus caminhos. A partir do versículo 2, irmãos, já que nós estamos falando de bênçãos, nós vamos ver a questão de a bênção no trabalho. Veja aí no versículo 2 comigo. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O primeiro ponto que eu abordo aqui, irmãos, é o ponto da provisão. Veja bem, a gente comer do fruto do nosso trabalho, isso é uma bênção de Deus, que às vezes a gente não percebe, né? E até pela visão do mundo, a gente só vê o trabalho como uma coisa assim, tem que trabalhar, né? Mais férias e tal. Mas, às vezes eu estou de manhã no trabalhar e digo assim, por que esse quarto chato aí? Tem que trabalhar todo dia. E aí deixa de enxergar a bênção. Quantas pessoas queriam um emprego? Quantas pessoas estão precisando de um emprego? Mas e tem mais. E a gente trabalhar e ser abençoado com o resultado desse trabalho, isso é uma bênção de Deus. Quer um exemplo? Nós não vamos abrir lá, o nosso tempo aqui é mais curto, mas lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando Moisés está no seu terceiro discurso para Israel, falando dos castigos da desobediência, um dos castigos é outro povo, outra nação comerá do fruto do seu trabalho. Então perceba que não só trabalhar, mas ter a bênção de receber do seu trabalho, isso é a bênção de Deus que se chama provisão. Pode colocar aí, vamos falar. Que se chama provisão. É Deus providenciando aquilo de que nós necessitamos. Ele é nosso pastor, nada nos faltará, Ele atende às nossas necessidades na sua soberania maravilhosa. E ainda pensando em bênção do trabalho, na continuação do versículo 2, quando ele diz será feliz e próspero, né, nós temos aí a bênção da prosperidade. Aí eu volto àquilo que eu falei lá no começo. Não a terrível teologia da prosperidade, né? Onde você vai fazer algo, frequentar determinados eventos lá da igreja, X, e Deus vai te fazer rir. Deus vai te tirar aquela doença. Deus vai, de repente, restaurar seu casamento, porque você está fazendo algo. Perceba que não é pelas obras, né? Mas é pela fé. E é tudo fruto da graça de Deus. Realmente, tem coisas que nós devemos nos esforçar. Se você pensar, por exemplo, na nossa vida como igreja, devemos perseverar na comunhão, devemos perseverar no serviço. Não falta trabalho para o povo de Deus, mas Ele nos abençoa por sua graça. E se no seu trabalho você anda no temor do Senhor, Ele te abençoa com a provisão e com a prosperidade. Então no verso 2 nós vemos a bênção do trabalho, né? Quer ser abençoado em 2024? Trabalhe em cima dos princípios do Senhor. Seja uma bênção no seu trabalho, né? Fale de Cristo, vença a timidez, a vergonha, o constrangimento que pode ter, e anuncie o Evangelho, fale do Salvador, e sendo fiel a Deus, buscando comunhão com Ele, coma do fruto do seu trabalho, porque isso é uma bênção dele para nós. Amém? Versículo 3, irmãos, diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu amo quando a palavra de Deus fala sobre família, né? E você vê, irmãos, eu sempre digo, às vezes a gente
conversando com os casais, alguém já ouviu essa frase assim: a fertilidade é uma bênção. E às vezes é uma bênção frágil. A gente vê, às vezes, a luta que muitas pessoas passam para engravidar, para ter filhos. Então você vê assim, irmãos, que a própria fertilidade que Deus dá, no caso aqui dessa família que busca andar nos caminhos do Senhor, é uma grande bênção, é um grande caminho de vitória. Os filhos, a palavra de Deus deixa muito claro que é a herança do Senhor. Durante o intervalo aqui, eu estava conversando com o irmão Gilberto, recém-casado, o senhor Hernandes, que é o senhor Hernandes ali, e a gente conversando, ele falando assim, como casar é uma bênção. Mas é claro que é, porque é uma coisa que o Senhor criou. E o mundo vai dizer que é o quê? Que é ruim, que é uma prisão, perdemos não sei quem porque casou, não está mais no time dos solteiros, e etc. E tal. Por quê? Porque o que Deus diz que é bom, o mundo vai dizer que é mal. E assim são com os filhos com a fertilidade que Deus dá aos cônjuges. Deus diz que é bom, o mundo vai dizer que é mal. O mundo vai enxergar os filhos só sob a perspectiva de despesa, de atrapalhar a sua carreira, de, sei lá, dar trabalho, acabar com a sua noite de sono, não vou mais dormir, porque o menino nasceu, e etc, etc, etc. Mas Deus diz que eles são a herança do Senhor. E o Senhor não dá a herança ruim. Então, uma das maneiras que Deus tem mostrado assim a sua bênção, para esse salmista aqui, é quando, como diz aqui, né, que a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Então, a gente precisa ver essas coisas da perspectiva da palavra de Deus, não da perspectiva do mundo. A fertilidade como uma bênção, não como algo para se fugir dela. É óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? A questão aqui é panorâmica em geral. Tá? É uma bênção que Deus colocou, porque vai dizer lá no versículo 4: eis como é feliz, como é bem-aventurado quem tem o Senhor, quem tem todas essas bênçãos. E continuando, ainda no verso 3, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então, fazendo uns parênteses para alguns contatos aqui, né? Eu tenho ouvido ainda, vários dias tenho ouvido a conferência com o pastor Wilson Naves, ele fala das pepitas, né? Eu vou falar que é uma pepita que não está no sentido que você pagou na conferência, né? Eu vou dar uns pitacos aqui. Os filhos ao redor da mesa. Ainda voltando na ideia da festividade de família, né? Pegando um gancho aqui, irmãos. Que bênção é uma família que tem o privilégio de fazer uma refeição à mesa. Irmãos, pegando um gancho aqui, não perca a oportunidade de fazer refeições à mesa com seus filhos, com a sua esposa. Sempre nessas coisas que nós somos abençoados, vai exigir de nós esforço, sacrifício. É muito bom você poder pegar comida do quarto, televisão, ar-condicionado e tal. Né? Mas aí você pensa assim, ter os filhos, ter um momento de ministração, ter um momento de agradecer a Deus pela bênção da provisão. Então, quando o salmista fala em filhos como brotos de oliveira, como ele diz aqui, verso 3, filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa, eu vejo aqui uma ideia assim de legado, uma ideia de ordem no lar, uma ideia de reconhecimento da autoridade dos pais. Tudo isso nós podemos buscar aplicações em passagens como essa. E tudo isso fica ligado ao nosso tema de ser abençoado por Deus, de ser uma família que se reúne, de ser pais e mães que entendem a importância de ministrar sobre seus filhos. Eles vão precisar, começando por mim, quando eu penso nisso, né? Abrir mão de confortos, abrir mão de algumas comodidades, para quê? Para servir. Servir a quem, nesse caso que eu estou falando? Aos filhos no lar. Isso, irmãos, dá grandes frutos. Grandes frutos ter o pai e a mãe, não só na refeição, estou falando da refeição porque eu peguei o gancho na mesa, que ia redor na mesa e tal, mas grande bênção é ter o pai e a mãe ministrando sobre seus filhos. Quando eu morei em Campo Grande, eu tive a oportunidade de ficar um ano fazendo visitação nas séries do meu quartel. Meu quartel tinha 4 ou 5 séries, né? De vez em quando tinha um militar preso ali, a maioria, muitos soldados, geralmente os mais novos, davam mais trabalho ali. Irmãos, todos que eu visitei durante esse ano, todos, sem nenhuma exceção, nenhum deles morava com o pai e a mãe. Aliás, nenhum deles morava com o pai. Ou morava só com a mãe, ou com a avó, ou com algum parente mais distante. Mas nenhum deles tinha experiência de ter a figura paterna, assim, convivendo com ele. Então não dá para ser feliz. Né?
É uma batalha. Claro que o Senhor e o seu soberano resgatam para pessoas assim. Mas nós que temos a oportunidade de estar presente com nossos filhos, especialmente os pais, como líder do lar, temos que ficar atentos com isso aqui. Quer ser abençoado, não adianta tomar banho na água do Rio Jordão. Né? Andar nos caminhos do Senhor e receber as bênçãos primeiro do fruto do seu trabalho, estar com os filhos ao redor da mesa. Finalizando no versículo 4, vou passar mais um pouco. Opa, valeu. Eu anotei ali, mas anotei aqui. Descendência numerosa. Irmãos, assim, quando Deus, eu faço uma brincadeira para dizer assim, né? Quero ser abençoado por Deus. Senhor, eu quero a tua herança. Não, final, peraí. Eu quero a herança, mas não é tanto assim. Não. Irmãos, de novo, a gente não é caso a caso, mas de uma maneira geral. Como é que Deus abençoa aqui o salmista? Dando a ele uma esposa frutífera, dando a ele filhos ao redor da mesa. Eu não quero ser repetitivo, mas me permita repetir aqui um pouquinho. Sempre perceba que aquilo que Deus diz que é bom, o mundo vai dizer que é mal. E assim é com os filhos que Deus nos dá. Eu tenho percebido assim, que a cada filho você precisa se doar, amadurecer, abrir mão dos seus direitos e servir. Quando eu olho assim para a minha experiência particular, eu tenho visto assim como Deus tem usado os filhos para me arrancar do meu egoísmo, para me dar maturidade, para me fazer o menos mimimi e vitimismo, e perceber que em muitas situações eu não posso ficar de coitadinho, não, porque eu tenho ali filhos que precisam da minha orientação, do meu exemplo. Eles vão crescendo e vão vendo como é que a gente se porta na igreja, qual a importância que a gente dá para a igreja. Muitas vezes nos cobram, porque filho é muito sem filtro, né? Pai, o senhor fez isso aqui, o senhor está aqui. Hoje até, meu filho também podia trazer a mensagem. O senhor já preparou, papai? O senhor vai preparar de última hora aí, né? O menino guardou no gaga do desespero. Não, filho. Então percebam, não é uma cobrança no mau sentido, é uma cobrança de exemplo, né? Um dia eles vão colher de nós, e assim Deus faz com quem quer ser abençoado e receber desse de Deus. Finalizando, versículo 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Com uma família abençoada, com a provisão de Deus. Mas o mais importante disso tudo, é o que está no verso 1. Andar no temor do Senhor, seguindo seus caminhos. Porque nós sabemos que nossas histórias serão diferentes, em termos de filho, em termos de família, em termos de trabalho, somos todos diferentes, graças a Deus por isso. Não existe assim uma régua única como é que tem que ser a família específica, mas existem princípios gerais, que no que depende de nós devemos buscar. E esses princípios, né, não foque no 2, no 3, é o 1. Começa ali, ó, andar no temor do Senhor, né, andar nos seus caminhos, ter prazer na sua palavra. Que Deus nos ajude nessa árdua tarefa, missão, que é bem assim, no fim das contas. Quer ser abençoado por Deus? Salmo 128. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Que ela fale aos nossos corações, que ela faça em nossos corações a correção de rumo necessária, coisa que só o Senhor sabe na vida de cada um, Deus. Que cada um de nós possamos estar humildemente na tua presença, sabendo que é a ti que prestaremos contas. Que em primeiro lugar estejamos atentos e voltados e preocupados com a tua vontade, Senhor Deus, com o que o Senhor diz que é bom, com o que o Senhor diz que é o caminho reto. Queremos ser abençoados por ti, ó Deus, andando em obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Vamos, irmãos, para a nossa última meditação dessa noite com o presbítero Sérgio. Irmãos, boa noite. Sempre é um privilégio trazer à igreja uma palavra. Nós já tivemos hoje o Salmo 23, descobrimos que somos ovelhas de um pastor
que é um pastor bom, é um pastor que nos persegue com a sua misericórdia, com a sua bondade, né? Ainda que sejamos ovelhas que titubeiam, que têm uma vida meio dúbia, né? Que estão às vezes um pé aqui, um pé ali, como o Salmo 43 falou pra gente. Foi o 43, né? Mas a gente percebe que ainda que nós tenhamos um pastor, um bom pastor, ainda que essas ovelhas que ele persegue com a misericórdia, com a bondade dele, elas às vezes vacilam, ele vai lá e busca essas ovelhas. E essas mesmas ovelhas sabem que são abençoadas quando elas temem esse pastor. E essas ovelhas que são perseguidas pela bondade de Deus, são perseguidas pela misericórdia dele, que ainda com as suas limitações, né, com o seu caminhar às vezes vacilante, quando elas temem ao Senhor, elas sabem que elas têm a bênção de Deus. Essas ovelhas somos nós. Quando o salmista escreve, ele sabe que essas ovelhas somos nós. O salmista escreve porque ele sabe que um dia Jesus viria para resgatar e deixar bem correto o nosso caminho. No fim de tudo, todos esses ensinamentos, eles nos direcionam para uma cruz, e após essa cruz uma ressurreição, e após essa ressurreição a nossa completa redenção. E essa noite, para finalizar aqui a última palavra, eu gostaria que os irmãos comigo lessem o Salmo de número 5. O Salmo 5, nós vamos meditar aqui um pouquinho dele. E o Salmo 5, ele vai dizer o seguinte. O Salmo 5. Como eu sou destro, querendo pegar com a mão esquerda, não ia funcionar. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém, meus irmãos? Nós podemos perceber nesse trecho que há algumas indicações para nós. Ele fala um pouco de aflição, ele fala de angústia, ele fala de dor, ele fala de confiança, ele fala sobre o caráter de Deus, ele trata também sobre quem são os inimigos naquele momento ali que o salmista está enfrentando. Ele fala do justo, ele fala do arrogante, ele trata da esperança, ele fala de gratidão, ele fala de paciência, ele fala de perseverança. Que salmo rico, não é verdade? Mas ele é para esse tempo também, é para o nosso tempo, ele é para 2024. O salmista aqui, e a gente pode perceber que a mensagem direta é: em meio ao mundo que odeia Deus, a atitude do cristão deve ser de oração e confiança. Ele estava convivendo com pessoas que odiavam a Deus.
E quando ele percebe isso, ele vai e confia em Deus. E como ele se chega a Deus? Ele se chega com oração, ele se chega com confiança, ele se chega com esperança. E a gente pode ver uma dinâmica do Salmo acontecendo, e é muito interessante a gente observar isso, que ele começa do 1 ao 3 a sua oração, porque esse Salmo é uma oração, e aí ele trabalha do 1 ao 3, e depois ele vai nos mostrar ali do 4 ao 6, do 7 ao 8, ele muda um pouco, do 9 e 10, ele volta ao que ele vai falar do 4 ao 6, e quando ele finaliza com louvor, com adoração lá no final, que é o 11 e 12. Bem no meio do salmo tem um sanduíchezinho aí. 4, o 7 e 8 ele muda um pouco. O salmista muda um pouco. E é dentro dessa dinâmica que nós vamos olhar esse salmo. A primeira parte desse salmo, que é uma oração, ela nos mostra como o salmista pensa um pouco sobre a confiança e a esperança. E a pergunta que fica é: como um cristão deve viver num mundo que odeia a Deus? Um mundo que é inimigo de Deus. E o salmista responde para a gente: o cristão deve orar e confiar em Deus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. O salmista aqui, diante das dificuldades, dos desafios e de inimigos, o que Davi faz? Ele ora. Diante de dificuldades, de desafios e de inimigos, o que Jesus faz? Ele ora também. Diante de dificuldades, desafios, inimigos, o que eu faço? Eu tento. A gente aprende aqui que nesse tempo, nesse mundo, diante das dificuldades, dos desafios, dos percalços, quem sabe das perseguições, qual é o meu papel como cristão? Eu preciso orar, eu preciso ir a Deus. Meus irmãos, você pode marcar na sua Bíblia, se não você pode marcar no seu celular, talvez. Como é que Davi se encontra naquele momento? Há dois verbos aí que eles destacam como Davi se encontra: o verbo gemer e o verbo gritar. Vocês observaram aí o verbo gemer e o verbo gritar? No verso 1 ele diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. No verso 2 ele vai falar o seguinte: Deus meu, escuta o meu grito de socorro. É assim que Davi está. Ele está gemendo. Ele não está no momento de festa, ele não está no momento de celebração, mas ele está passando por um momento de dificuldade. E ele vai a Deus em oração. Ele clama a Deus. Como é que a gente sabe que ele clama a Deus? Porque, olha só, o clamor de Davi é direcionado a quem? E aí o que ele diz ali? Duas palavrinhas no verso 2 ainda: meu rei e Deus meu. A quem ele clama, meus irmãos? A quem ele ora, a quem ele busca, quando ele geme e ele grita por socorro, em meio a um mundo que odeia a Deus. Ele vai ao reino verdadeiro, ele vai ao Deus verdadeiro, e ele pede que esse rei, que esse Deus faça o quê? Que ele escute, que ele preste atenção na situação dele de dor e de gemido. Ele olha e diz: meu Deus, meu rei. Davi é um rei, mas ele tem o rei, e ele vai a esse rei em clamor com a sua oração. Meus irmãos, como Davi chama a atenção de Deus? Como é que ele chega diante de Deus? Verso 3: de manhã ouves o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com o quê? Com esperança. De manhã cedo ele vai e ora ao Senhor: Senhor, escuta o meu clamor, escuta o meu gemer, escuta o meu grito de socorro.
socorro. Eu estou orando a Ti, Senhor. Aqui foi dito: ore, clame, leve, bote diante de Deus. É isso que o salmista faz nesse momento. E ele coloca tudo diante de Deus. E logo em seguida o que ele faz? Ele espera. Ele confia em Deus. Meus irmãos, nós poderemos passar aqui. Nós temos um tempo limite aqui, né? Mas nós poderíamos passar horas e horas falando sobre esse salmo, falando sobre oração, falando sobre confiar. Mas eu quero destacar aqui as duas atitudes que eu trouxe como assim, foco para esse momento, que é você orar e confiar. Você orar e saber a quem você está entregando a sua oração. Confie no seu Deus. Confie no seu Rei. É isso que Davi faz. Meus irmãos, não existe cristão sem oração. Não se pode enfrentar o mundo caído sem oração. Não se pode enfrentar pecados sem oração. Não se vence os inimigos sem oração. É isso que Davi está dizendo aqui. Meus irmãos, alguém que já saltou de paraquedas? Olha aí, só no sonho? Nós temos paraquedistas aí. Meus irmãos, para você saltar de paraquedas, você precisa pelo menos passar por 7 níveis de preparação. Você não salta de paraquedas de qualquer jeito. É preciso um planejamento, é preciso uma preparação. É necessário. E nós queremos enfrentar um mundo caído que odeia a Deus sem orar, sem se preparar. Davi não faz isso. Davi acordava de manhã, né, irmãos? Esse dia, e dizia: Deus, eu gemo diante de Ti. Eu tenho perseguições que eu tenho que enfrentar. Eu tenho inimigos que eu tenho que enfrentar. Me ajuda, Senhor. E eu confio em Ti. E ele ora a Deus. Nós precisamos nos preparar para enfrentar esse mundo que odeia Deus. Como disse o Petrônio, que transforma tudo o que Deus gosta em coisas que a gente não deve gostar. Então ele está dizendo que a gente se prepara. Meus irmãos, em meio ao mundo que odeia Deus, eu preciso orar. Meus irmãos, Davi orava, Jesus orava, e nós e eu vivo a ilusão de que eu não preciso orar, né? É ilusão. Eu olho para mim e digo: não, vou orar para quê? Mas eu estou aprendendo aqui com a palavra de Deus que para enfrentar esse mundo caído que odeia o nosso Deus, eu preciso de manhã cedo colocar diante dele as minhas petições, as minhas orações, confiar e esperar. E o salmo continua no verso 4, eu vou dar uma aglutinada aqui, por causa do tempo. O verso 4 ao verso 10, nós vamos dar um sobrevoo rápido, mas ele é um sobrevoo bom. A gente não vai passar tão rápido, passa meio rápido. Tá bom? Então, nós podemos observar do verso 4 ao verso 10, tem aquela divisão que eu falei, né? Tem um sanduíche ali 7 e 8, a gente vai tocar um pouquinho deles, tá bom? Mas a gente vai olhar agora para o 4, 6, 9 e 10, e a gente olha depois para o 7 e 8, tá bom? Então, olha só, quando eu vou enfrentar esse mundo caído, eu preciso conhecer Deus, eu preciso saber quem é o meu Deus. E Davi sabe quem Ele é, ele sabe quem Deus é. Sabe por quê? Porque ele exulta e exalta atributos de Deus. Se você ler do verso 4 ao verso 6, você vai observar que Deus, ele é um Deus que ele é justo, que ele tem uma bondade suprema, que ele repudia os arrogantes, que ele repudia aqueles que praticam o mal, que ele repudia os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. Não é isso que Davi está olhando aqui? Ele vai ao encontro de Deus com a sua oração, sabendo e conhecendo o nosso Deus.
Ele diz o quê? Meu Deus, tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Deus é justo. Davi conhece a Deus, porque ele sabe que ele vive em uma sociedade, em um meio de inimigos de Deus. E ele vai buscar a Deus sabendo quem Deus é. Sabendo quem Deus é. E Davi é diferente de muitos cristãos de hoje em dia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que sabe quem é Deus, até, mas não sabe os atributos dele. Não conhece verdadeiramente aquele Deus a quem ele busca. Para enfrentar esse mundo caído, que odeia a Deus, nós precisamos conhecer esse Deus, o Deus da palavra. Davi conhece o caráter de Deus, ele conhece o caráter divino. E ele mostra como tudo, você pode observar, ele mostra como tudo que aqueles homens praticavam, tudo que aquelas pessoas que estavam ao redor de Davi praticavam, ele mostra que vai de encontro completamente ao caráter de Deus. Ele vai dizer, olha Deus, tu não gosta dos arrogantes, tu não gosta dos traiçoeiros, tu destrói os mentirosos, tu detesta os assassinos. Ele conhece Deus. Ele conhece Deus. E olha o 9 e o 10. Olha o que diz o verso 9. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente, condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois eles se rebelaram contra ti. Aqui é o retrato do mundo, daquela época e do nosso mundo hoje. É esse retrato. Davi coloca diante de Deus porque ele conhece o caráter divino. Ele vai para a oração dele de manhã e diz, Senhor, esse é o mundo que te odeia. Essas são as pessoas que estão tentando fazer coisas pelas quais nós oramos hoje. E como nós oramos, meus irmãos? Ah, Senhor, talvez. Né? Não é esse negócio de aborto, de assassinato de criança, né? De liberação das drogas. Não, isso é assim mesmo, é a sociedade. Não, meus irmãos. Como é que tem sido a sua oração? É a como de Davi? Senhor, condena esse pessoal. Senhor, expulsa-os por causa de ti, por causa do teu caráter. A gente não ora mais assim, meus irmãos. A gente olha para a situação, para o meio que nós vivemos e nós recuamos. Nós não fazemos como o salmista está fazendo aqui no Salmo 5. Ele está dizendo, expulsa, condena. E meus irmãos, aqui não é arrogância, não é prepotência, não é nada. É olhar para o que o nosso Deus ama e ir completamente de encontro ao que o mundo ama. Em meio ao mundo que odeia a Deus, qual é a minha posição como cristão? Eu preciso orar e confiar. E aqui eu acrescento, eu preciso conhecer a Deus. Porque aí eu vou buscar da forma correta. Meus irmãos, versos 7 e 8, eu vou partindo aqui já para o final, nós podemos observar que há uma diferença gigantesca entre o caráter do que Davi busca e aquelas pessoas com as quais ele convivia naquela época. O 7 e 8 vai dizer, eu porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim. Meus irmãos, nós podemos observar que o que Davi fazia era diferente do que aqueles homens faziam. Ele se volta para Deus. Ele se volta para Deus porque ele ora a Deus, porque ele confia. Nós não vivemos a mercê desse mundo. Nós não olhamos para esse mundo caído como algo que está perdido. Mas nós olhamos para ele e dizemos assim, nós, enquanto cristãos, vamos levantar a nossa voz contra esse mundo caído. E de que forma? Vamos ao nosso Deus, clamar, colocar diante dele, como o salmista está fazendo aqui. Ele está dizendo para a gente o que é para fazer. Ele é um exemplo para a gente. Nós sabemos quem Deus é, meus irmãos. Nós temos o maior exemplo. Jesus, em meio à resistência, em meio à dificuldade, o que ele fazia? Ele orava, ele confiava no Pai dele.
nós olhamos para a palavra, olhamos para o exemplo e muitas vezes nós recuamos. Esse não é o papel, o nosso papel. O 7 e o 8 ele é muito interessante. Se os irmãos observarem, não sei se alguém conhece aqui um esporte que é chamado orientação. Alguém conhece? Orientação, o Vitor até olha, os militares já pularam. E algumas esposas militares já fizeram orientação. Eu conheço um esportista que ele é assim, ele é renomado em orientação no Brasil, inclusive ele morava aqui em Braga, foi embora. E esse esporte é um esporte que você tem que fazer uma caminhada dentro de um determinado percurso e você não pode usar nenhum outro instrumento que não seja o que? Uma bússola. Então você só pode usar a bússola na orientação. E é interessante isso, porque você não pode usar GPS, então ele te solta no caminho e você tem a bússola e você vai fazendo aquele caminho com aquele guia. E o único instrumento é a bússola. A quem nós temos pedido orientação? Quem tem sido a nossa bússola? Deus precisa ser a nossa bússola. Ele que conduz o nosso caminho. É o seu pedido de Davi? Conduz-me, Senhor, na tua justiça. A nossa bússola é Deus. Por quê? Porque Ele é totalmente justo, Ele é totalmente sábio. Ele é que tem o caminho plano para mim. É Deus. Meus irmãos, a atitude do cristão em meio a esse mundo terrível que odeia a Deus é orar, confiar e em suas orações pedir para que Deus guie os seus caminhos. Deus é a nossa bússola. A bússola do salmista é Deus. Meus irmãos, finalizando, porque eu não vou falar do verso 10, nem do verso 9, mas os pedidos são justos. Os pedidos do salmista no verso 9 e no verso 10 eles são justos. E aí, como eu disse, a gente tinha muito tempo aqui para falar desse salmo. E aí eu finalizo com o verso 11 e 12. No final dessa oração linda, no final dessa oração bela, nós podemos aprender que o nosso refúgio sempre é o Senhor. A nossa alegria sempre está nele. Então nós podemos ver alegria, louvor, contentamento. É a Deus que nós devemos entoar louvores, é a Deus que nós devemos cantar, é nele que nós devemos nos exaltar. Se amamos a Deus, nós o adoramos. Se confiamos nele, nós o adoramos. Por quê? Olha que promessa maravilhosa nós podemos encontrar no verso 12. Mesmo em meio ao mundo que odeia a Deus, a atitude do cristão é confiar, é orar sabendo que, olha o verso 12, o Senhor abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo. Que bênção maravilhosa. O Senhor abençoa aquele que é justo, o Senhor abençoa aquele que tem Ele como bússola. Mesmo que nós estejamos no meio desse mundo que odeia a Deus, nós precisamos louvá-lo, adorá-lo, entoar louvores a Ele, só a Ele, com o coração alegre e contente. Meus irmãos, quando você clamar ao Senhor pedindo que Ele te escute, porque você não aguenta mais, você está gemendo, você está com dor, você grita por socorro por esse Deus, quando nós estivermos diante dEle, muitas vezes implorando, porque Ele é um Rei justo, nós devemos nos chegar a Ele sabendo que Ele nos ouve, porque Ele sabe pelo que nós passamos, porque Ele foi homem como nós, Ele só não pecou. Ele só não pecou. Então era Jesus que foi homem como nós, que sabe as dores, que sabe as dificuldades, que sabe os desafios. É a Ele que nós buscamos. E no tempo oportuno, Ele fará justiça. Amém?
Vamos orar rapidinho? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina como nós devemos caminhar. Ela nos mostra a direção, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, com ela, buscar a Ti para que os nossos caminhos sejam aplanados segundo a Tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.